Olá! Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. E antes que esse vídeo termine, eu peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho e agregue valores para a sua vida. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito importante, que foi minha professora de Direito Penal, e eu vou deixar ela se apresentar. E o tema que a gente vai tratar hoje é um tema de extrema importância, é um tema pouco ainda falado, né? Mas que todo mundo precisa saber, pelo menos pedir ajuda. Exatamente. Seja bem-vinda, Maria Angélica, gostaria que você se apresentasse. Obrigada, Larissa. Eu sou Angélica Fontanari, eu sou professora de Direito Penal, eu sou policial civil há 16 anos e uma apaixonada pelo direito, uma apaixonada em ajudar pessoas, em agregar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, é uma honra. E a gente vai estar falando um pouquinho hoje de relacionamentos abusivos, de violência doméstica, de como detectar que uma pessoa está passando por isso e o principal, como pedir socorro e conseguir sair desse ciclo de violência. Então explica pra gente, Angélica, o que é em si a violência doméstica? Sim. Quando eu falo em violência doméstica, é a violência que ocorre entre as pessoas que coabitam, que vivem junto, que pode ou não ter vínculos sanguíneos. É interessante, Larissa, quando a gente fala de violência doméstica, o que é a primeira coisa que vem na mente? A mulher. A vítima mulher, ou se não, que ocorre dentro de um relacionamento, Sim, né? E nem sempre precisa ser relacionamento sempre, marido e mulher. Exatamente, nem sempre. Quando eu falo em violência doméstica, eu tenho como vítima a criança, eu tenho como vítima a sogra, o sogro, a mulher e até mesmo o homem. O homem pode ser vítima de violência doméstica. Às vezes nós somos indagados. Ah, mas e quando a mulher bate no homem? Porque tem casos. Claro. Tem casos. Também é violência doméstica. Mas qual que é o grande diferencial? O meu Código Penal, eu tenho o artigo 129, que trata do crime específico de lesão corporal. Quando eu vou lá para o parágrafo 9º, lá ele traz uma majorante que aumenta a pena quando o crime é praticado entre pessoas que vivam ou coabitam. Quando eu falo vive e coabitam, que é aí que eu tenho a grande abrangência, porque pode ser pessoas sanguíneas que moram junto, ou mesmo que não tenham laços sanguíneos. Um exemplo muito comum, por exemplo, é de pessoas, amigos que dividem apartamento. Quando eu fiz faculdade, eu morei com mais 2 amigas, a gente morava numa república, né? E eu sempre costumo dar esse exemplo em sala de aula. Se porventura tivesse uma discussão, um entreveiro entre nós e uma acabasse batendo na outra, lesionando a outra, nós iríamos ser enquadradas nesse parágrafo 9º do 129. Ah, mas vocês não têm vínculo, vocês não são primas, não são irmãs, não importa, a gente coabita. Aquela convivência diária. Confiança, a convivência diária, exatamente. Aí vocês falam, então, por que se discute tanto, então, da Maria da Penha? Ah, tá. É um outro ponto, é uma outra situação. Exatamente. A Maria da Penha, o que é? Ela foi uma lei, a 11.340, que ela foi sancionada em 2006. E ela é aplicada somente, aí sim, somente quando a vítima é mulher. Mas o que tem de diferencial, então, com a aplicação da Lei Maria da Penha com o meu Código Comum, onde qualquer pessoa pode ser vítima? O procedimento, ele é mais firme, ele é mais severo. Por exemplo, medidas protetivas, onde eu retiro o homem, por exemplo, da casa onde está a mulher e as crianças e eu proíbo que ele chegue perto da mulher. Isso daí é só no caso que mulher é vítima. E todo esse trâmite acabou sendo dissipado desde ali da delegacia, inclusive na promotoria, então assim, tudo acabou sendo subdividido, né, para dar uma exclusividade para essa lei, para essa legislação. Exatamente, vamos dizer que com a aplicação da Lei Maria da Penha, ficou mais severa, ela ficou mais severa quando a vítima é mulher, e quando eu falo vítima mulher, não significa que o autor do crime seja um homem. Por exemplo, numa relação homoafetiva de 2 mulheres, se uma lesionar a outra, vai responder pela Maria da Penha. Porque o foco é a vítima mulher. Entendi. E o que você pode explicar a ramificação dessa violência? Desmembra pra gente, por favor, quais são os tipos de violência? Isso, ótima pergunta. Por quê?
Nós temos 5 tipos de violência quando eu olho para a minha Lei Maria da Penha, que agora eu vou especificar a violência contra a mulher. Nós temos a violência doméstica, como eu já falei, que é ampla, qualquer pessoa pode sofrer, né, e ser autora e sofrer essa violência. Agora eu vou funilar na Maria da Penha, tá? A violência doméstica contra a mulher são 5 formas de praticá-las. A mais conhecida é a lesão corporal, né, a violência física, que aqui fica a marca, e a violência psicológica, que é os traumas que são causados, né? E essa violência psicológica, ela é praticada constantemente, todos os dias, e a gente não percebe fisicamente olhando. Porque se torna algo comum, rotineiro. E as consequências não são visíveis, né? Não é um roxo que aparece, um olho que machuca, não, é internamente. Então, assim, são inúmeros casos da gente encontra uma mulher com uma baixa autoestima, baixa autoestima, terrível, em depressão. Depressão é uma doença, então é fruto de uma violência psicológica. Então eu tenho essa violência psicológica onde o homem agride verbalmente, você não presta pra nada, inferioriza, humilha, né? São xingamentos terríveis. Eu tenho também a violência sexual contra a mulher, e essa violência sexual pode ser praticada tanto dentro da familiar, né, num relacionamento, como uma pessoa estranha, né? Aí já me perguntaram, nossa, mas tem estupro dentro do casamento? Dentro do casamento. Existe o estupro dentro do casamento. Porque ainda que a mulher esteja nesse relacionamento, se ela não estiver disposta a namorar, ela não é obrigada. E tem homens que não aceitam o não. E forçam essa relação sexual. E isso é a prática do quê? De estupro. Que é você conseguir uma conjunção carnal. E nesse ponto, eu falo que é muito tabu ainda, né? Muito. Porque daí, eu pelo menos acredito que a hora que a mulher vai exteriorizar para outra mulher, talvez, essa intimidade, cria-se um tabu dizendo, não, você tem que fazer. Exatamente. Né? E ela não tem que fazer nada que ela não queira. É que isso é culturalmente. Com o tempo, aos pouquinhos, está o quê? Mudando esse pensamento. Mas ainda ele é muito forte. Teve um caso, só para vocês terem uma ideia. São inúmeros casos que chegam até a gente, mas teve um caso que me marcou muito. Ela era casadinha nova, deveria ter um ano de casado, mais ou menos, essa moça. E um amigo descobriu, porque ela se isolou de tudo, ela não tinha mais amizade, ela saiu do emprego, ela sumiu. E aí o pessoal começou a desconfiar que alguma coisa estava errada. Ela nunca tinha celular, todo dia o celular dela quebrava, não era o cara que destruía o celular dela, né? E depois a gente vai falar de relacionamento abusivo e as características, vamos ver como se enquadra nisso. E então quando nós descobrimos, eu fui até a casa dela, fui com o meu carro, estacionei e desci. Ela conseguiu fugir esse dia e foi pra casa da mãe. Aí lá eu pus a mãe dela e ela falou assim, olha, se vocês não tiverem coragem, se não denunciar, esse ciclo vai se repetir e a tendência é ser cada vez mais grave a ponto, infelizmente, dele ceifar sua vida. E aí essa mãe criou coragem, ela também, mas só pra vocês terem uma ideia, a última coisa que ele tinha feito com ela, ele tinha no carro, eles estavam andando, e ela olhou pro lado, tinha um pessoal tomando tereré na frente de casa, ela ficou olhando, ele freou o carro, pegou a cabeça dela e meteu no painel do carro, quebrou o dente dela. Aí foi pra casa, tudo, aí nesse dia, como ele estava muito bravo, ele bateu nela e ela dormiu no chão. No tapetinho do lado da cama, porque na cama era só ele. Gente, que horror. E como ele tinha se comportado mal, ele dormiu no chão. Aí ela me contou isso. Falei então assim, ela foi castigada. Porque ela olhou pro lado, né? É por isso que eu falo. Então, olha só, a violência física, sim, ela tava sem o dente, ela tava toda machucada. E a violência psicológica e a humilhação, violência moral, que daqui a pouquinho eu vou falar também. E aí, nesse dia, ele obrigou ela a ter relação sexual com ele. Então, pensa se ela queria ter relação sexual com ele depois da lesão que ela tinha sofrido. Ela não queria, mas ela se submeteu, porque ela tinha medo dele. Então, ó, mais uma violência. E aí, ela falou que no final, ele cuspiu na cara dela e fez ela dormir no chão. Eu falei, e aí? Falei, não, eu não podia ir no banheiro me limpar, nem limpar o rosto, não podia me limpar, senão eu ia levar outra surra. E ela ficou a noite inteira no chão, no tapete, suja. Que horror. Aí quando ela encerrou, eu falei assim, você é isso que você quer pra sua vida?
eu vim aqui para te ajudar. Ela falou assim, me ajuda. Colocamos ela no carro, fomos embora para Casa da Mulher Brasileira e lá já fizemos a ocorrência, já foi acionada a medida protetiva diante daquilo né, todo mundo no seu papel, rapidamente já tomou-se iniciativa, ele tomou conhecimento que a polícia já estava sabendo tudo muito rápido, que estava né? atrás dele e ele foi embora. E isso vai fazer uns 6 meses esse caso. Esses dias eu a encontrei e falei assim, e aí, como que tá? Falei assim, Angélica, nunca mais ele me procurou. Eu me libertei. E falei, você está vendo? Tá vendo a importância da gente detectar um caso desse e oferecer ajuda? A importância de como procurar ajuda? Porque graças a Deus os amigos dela perceberam, me acionaram e a gente pôde ajudá-la. Mas e os casos que as pessoas não têm um policial amigo próximo ou não tem um amigo para denunciar? Então aí tem que ser a mulher com conhecimento, que nós estamos fazendo hoje, ajudando a divulgar e criar coragem e meios, porque tem meios, viu, mulher, você que está me ouvindo, de você procurar ajuda aí dentro da sua casa, sem precisar ir à delegacia. Ainda mais depois que foi editada uma nova lei, que a medida protetiva, que é aquela medida que força o homem se afastar de você, que obriga ele não chegar perto de você, porque se ele chegar, ele vai quebrar a medida protetiva e aí cabe prisão preventiva. Então, essa medida você pode pedir hoje pela internet, ainda que não tenha um boletim de ocorrência. É uma super evolução. É um grande ganho, ainda mais nessa época de pandemia, nessa que tem o isolamento social. Sim. É um grande ganho. E olha, parabéns pelo tema que você escolheu aqui para o seu canal. Eu acredito que muitas meninas vão estar assistindo, homens também estão assistindo, porque foi um amigo dela, um homem que veio pedir ajuda por ela, olha nesse caso que eu falei. Por isso a importância, né? Eu trabalhei na vara, né? Na promotoria, perdão, da violência doméstica. Nossa, também então, muita coisa. Quando eu trabalhei no Ministério Público, que eu fui estagiária, pra quem não sabe, muita gente aqui me vê como bailarina, né? Eu fazia direito, mas nunca parei de dançar. E fiz os estágios nessa área, passei no concurso do Ministério Público, então eu trabalhei no júri e depois eu fui. Foi um pedido meu ao promotor, que ele ia trocar de promotoria, e eu pedi pra ir junto. Então, assim, isso me fez crescer como mulher. Muito, eu acredito. Me fez crescer demais, porque eu era uma menina, me formei, eu tinha 21 para 22 anos. Eu entrei muito cedo na faculdade. Tinha teoria e aí você foi para a prática. Fui pra prática. E uma das coisas, assim, que mais me marcou foi uma mulher que eu atendi e que ela estava queimada porque a pessoa, o autor, jogou soda cáustica. Você lembra desse caso? Foi um caso bem sério aqui em Campo Grande. Foi em Campo Grande, eu acho que eu lembro sim. E, lógico, foram dias, talvez meses depois, né? Não foi logo que aconteceu. Não, mas ela estava queimada. Eu lembro desse caso, foi bem famoso até. Então, assim, foi uma das coisas que muito me marcou. E eu escolhi esse tema porque eu acho que a gente precisa informar, a gente precisa ajudar. E a gente precisa convencer as mulheres de que elas precisam falar solução, e tem solução. Tem solução. Se você perguntar agora, deixa eu só fazer um adendo aqui, tá, gente? Pra qual câmera que eu olho que aqui é muito chique. Deixa eu fazer um adendo. A Larissa foi minha aluna. E ela era uma das minhas melhores alunas, viu? Sempre obrigada. muito dedicada, era dedicada e ela perguntava. E quando tinha alguma coisa que ela não entendia, ela perguntava. Ela sempre lutou muito. Eu sempre gostei de falar. E ela luta muito pelo que ela muito. acredita. Isso é muito bom. Parabéns, viu? Parabéns. Mas olha só, a gente tá falando de como procurar ajuda, de como descobrir ajuda. Então vamos lá. Nós temos alguns telefones que a gente pode ligar e acionar. Então, a gente vai colocar aqui na tela. Isso, vamos colocar aqui. Mas vamos lá, tem o número 180, que ele é um número nacional, que ele recebe denúncias de violência doméstica de todos os tipos, desde a mulher, de idoso e naquele de sentido criança, amplo. No sentido de criança, mas você acionando o 180, o 180 já vai acionando as demais autoridades até que a ajuda chegue até você. Se você está sofrendo a violência na hora, iminente, aí eu tenho o número 190. O 190 é o telefone da Polícia Militar, do plantão da Polícia Militar. Ligando para o 190, eles já acionam uma viatura para ir até você, para te socorrer também. Eu também tenho a delegacia virtual, a DEVIR, que está dentro do site da Polícia Civil, www.pc.ms.gov.br. E lá eu tenho um ícone que chama DEVIR, que é de Delegacia Virtual. Eu clicando na DEVIR, eu posso fazer uma denúncia da violência que eu estou sofrendo, do que eu sofri,
e os policiais dessa delegacia vai filtrar e vai entrar em contato contigo para poder formalizar essa ocorrência. Então já é um grande ganho essa denúncia online. E agora, com essa nova decisão, que chama medidas online, né? Dentro do site do Ministério da Justiça, tá? Não, dentro do site do TJ, tribunal. perdão. Dentro do site do TJ. E no lado esquerdo tem um ícone que você clica lá, que é dessas medidas protetivas online, e lá você preenche um cadastro. E eles fazem algumas perguntas, claro, até por segurança, não é verdade? E em 48 horas o TJ volta, te dá o retorno, e em até 48 horas, pode ser antes. Eles já entram em contato falando que a medida protetiva foi deferida. Mas é só do Tribunal de Justiça daqui do Mato Grosso do Sul. Somente no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. E que eu tenha conhecimento... tjms.jus.br. Exatamente. E o que é o bacana também? Mas Angélica, eu quero ir na delegacia fazer ocorrência. Então você vá até a delegacia mais próxima e faça o seu boletim de ocorrência. Quando você faz o boletim de ocorrência formal e você solicita a sua medida protetiva, também tem um prazo para que a juíza, né, defira essa medida protetiva. A medida protetiva é um documento onde proíbe o agressor de chegar perto de você. Se porventura a mulher fala assim, Angélica, mas eu tenho medo de denunciar, porque eu vou denunciar e vou voltar para casa com meu boletim de ocorrência, ele vai me bater de novo. Eu já ouvi um monte de gente falando isso, eu não posso voltar para casa. Queridas, saiba que hoje a gente tem um alojamento de passagem aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, inaugurada em 2015, que é referência a nível nacional. E dentro da Casa da Mulher Brasileira tem esse alojamento de passagem, onde a mulher pode ficar em até 48 horas, ainda que com os filhos, ok? Vai ter toda assistência, alimentação, cama, tudo. Vai ser completamente assistida, que é o prazo que sai a medida protetiva. Para ela se restabelecer, comunicar aos familiares. Exatamente. E é o tempo de sair a medida protetiva. Tem pessoas, não, você tem pra onde ir? Não, eu vou sair daqui e vou pra casa da minha mãe. Então ela tem pra onde ir, mas tem pessoas que não tem pra onde ir, não tem família, não tem amigo. Então, nesses casos, a mulher vai pra esse alojamento de passagem e ela fica pra lá se sentir mais segura. Mais segura e até 48 horas, com filho ou não. Saiu a medida protetiva, aí é acionado ou a PM ou a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal. E eles acompanham a mulher até a casa dela pra retirar o agressor da casa dela e ela tomar posse novamente e lá ela permanecer. E aí, se ele voltar, tentar ameaçá-la, tentar bater com a medida protetiva, né? Aí, por exemplo, ele foi de novo lá, tá lá batendo no portão. Às vezes tem uns metida brabão, sabe? Que faz isso, que vai lá, bate no portão, agora eu vou te matar. Aciona o 190, a polícia vai lá. Tem um boletim de ocorrência quando quebra a medida protetiva, como se fosse desrespeitou a medida protetiva, né? É um outro boletim de ocorrência que cabe já prisão na hora. Então, ele já fica fechadinho. E dentro dessa medida, caracteriza pra gente, fazendo favor, quais são as, entre aspas, punições. O que ele não pode fazer. O que seria o desrespeito dessa medida? Porque tem um distanciamento, entre ligações, mensagens. Então, mas aí vai depender de caso a caso. Porque tem pessoas que chegam lá só porque teve agressão verbal, vamos dizer o seguinte, né? Mas teve outras não, que o cara realmente tentou matá-la. Então, são diferentes o que é solicitado dentro da medida protetiva. Certo. Tá? Por exemplo, até mesmo quando tem filhos, né? E o cara tá com medida protetiva. Então, ela não pode chegar perto da mulher, mas pode chegar perto dos filhos. Entendeu? Isso é bom esclarecer. É bom esclarecer. E lembrando que eu falei que tinha 5 formas de violência, né? Vamos voltar lá, que é a física, a psicológica, a sexual, a moral, que é o cara depois começar a falar mal da mulher, mentir, injuriar, difamá-la, e tenho também a violência patrimonial. É importante falar isso aqui, que a gente começou a se empolgar, né? Não, a violência patrimonial é interessante quando ele retém, por exemplo, carteira de trabalho, retém os documentos, retém o dinheiro, e essa mulher retém objetos. E ela fica imune e ela fica de tudo sem que ela nada. tem. Ela fica sem nada, é como se fosse um golpe, né? Por isso que a gente fala violência patrimonial. São esses 5 formas de violência. Então, só pra voltar ao que a gente estava falando, que é sobre o alojamento de passagem, tem esse lugar. Aí você fala assim, mas Angélica, e se a família não é daqui? E se a casa é dele, não tem filho, como acontece? Ou a pessoa quer ir embora daqui, ou como que eu faço? Dependendo do caso, essa mulher vai passar pelo centro a gente chama de SEI, né?
que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, e aí sim é levada para casa-abrigo. Nessa casa-abrigo, ela pode ficar mais de 48 horas. Não é uma permanente, óbvio, é transitório, mas nesse tempo que ela fica de alguns dias, aí sim, pode localizar a família, conseguir passagem para ir para uma outra cidade, se for o caso, né? Entendi. Então, o Estado fornece essa possibilidade da mulher, né? Da mulher pedir ajuda e não ter medo. Se eu denunciar, vou ficar na rua? Não, você não vai ficar na rua. O Estado te dá essa possibilidade. Pelo menos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gostaríamos que fosse em cada cidadezinha espalhada nesse Brasil. Mas aos pouquinhos a gente vai conseguir. Então nós somos pioneiros aqui no Mato Grosso do Sul. Sim, por conta da Casa da Mulher Brasileira, que foi em 2015, a primeira a nível nacional. Angélica, muito obrigada. A gente vai encerrar agora esse papo pra gente continuar o vídeo parte 2. Então fiquem ligados, semana que vem a gente tem continuação desse nosso bate-papo. Obrigada. De nada, foi um prazer. Tchau, tchau, pessoal.